Empréstimo é quase sempre o começo de um problema que você vai carregar por anos. E a gente sabe que brasileiro ama fazer empréstimo. E isso justifica o fato de termos cerca de 80% dos brasileiros endividados. E a gente sabe também que o banco ama quem faz empréstimo, principalmente se você é daqueles que vive renovando consignado. A verdade é que o banco lucra muito com isso e você pode estar pagando um preço alto demais. Dependendo da escolha que fizer, uma dívida pequena pode se transformar em um enorme transtorno em sua vida. E foi por isso que eu gravei esse vídeo, porque eu quero te ajudar a entender o impacto dos diversos tipos de empréstimos que a gente usa no dia a dia. Olá, eu sou o Marco e hoje eu vou te mostrar os principais tipos de empréstimos no Brasil de forma clara e direta. Qual faz sentido, qual destrói seu orçamento e qual que pode até te ajudar, desde que você use da forma correta. E o mais importante, eu quero te mostrar uma forma, uma opção para você nem ter que fazer empréstimo. Então fica comigo até o final, mas presta atenção nisso. O intuito aqui não é te convencer a nada, a emprestar ou a não emprestar. Aqui a ideia é te ajudar a tomar a decisão correta. Sabendo o que está acontecendo e o que pode acontecer com o seu orçamento, você tem condições de decidir melhor. Primeira coisa que você tem que entender é que empréstimo e financiamento não são a mesma coisa. Empréstimo é aquilo que você toma emprestado para usar naquilo que você quiser. Você pode tomar o dinheiro emprestado e usar da forma que entender melhor. Financiamento é diferente. Financiamento está vinculado a algum bem. Quando você faz um financiamento, você está comprando determinado bem específico. Os mais comuns são financiamento de veículo, financiamento imobiliário e temos também financiamento agrícola, de maquinário, dentre outros. Entendido isso, vamos às principais modalidades. E a primeira delas é o crédito pessoal, também bastante comum. Nesse tipo de empréstimo, você não tem que vincular a sua compra a nada. Você vai ao banco, pede um empréstimo, ele vai fazer algumas avaliações, não vai exigir garantia e vai te emprestar o dinheiro. E aí você usa do jeito que quiser. Só que, obviamente, por conta de não ter essa garantia, os juros do crédito pessoal também costumam ser elevados. A vantagem desse tipo de crédito é que ele tem uma liberação bastante rápida. Não é demorado, geralmente até no mesmo dia ou então até no aplicativo do seu banco. Outra coisa é que ele não exige garantia, então você não precisa ter um bem para vincular aquele empréstimo. E outra coisa também que é importante considerar é que ele tem parcelas fixas. Isso te dá a previsibilidade de saber o que você vai gastar, o quanto você vai comprometer do seu orçamento ao longo de um período. Bom, as desvantagens basicamente são os juros elevados. Chegam aí a 5% na média. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, vai depender de onde você vai contratar. Por ser de fácil acesso, ele também pode fazer você usar esse dinheiro para algo que não seja realmente importante. Mas vamos simular para ver qual que é o impacto disso no seu orçamento. Vamos tomar por base um empréstimo de crédito pessoal no valor de R$20 mil a uma taxa de juros de 5% ao mês. Eu sei, é uma taxa alta, mas para a gente ilustrar bem, eu acho que cabe, porque há até taxas maiores que essa. Provavelmente você já deve ter feito empréstimo assim. Com R$20 mil emprestado a 5% ao mês, você vai ter uma parcela aí, se for fazer esse financiamento em 60 meses, de R$1.060, mais ou menos. Sua dívida vai chegar a mais de R$63 mil ao longo de 60 meses. É um valor muito elevado para um empréstimo de R$20 mil. Mais de R$40 mil de juros ao longo de 5 anos. Você pegou R$20 mil e devolveu R$63 mil. E isso destrói seu orçamento sem você nem perceber. Faz algum sentido tomar um empréstimo desse? Olha, talvez até faça sim, se você não tem outra opção e precisa realmente do dinheiro. Mas aqui vale um conselho. Faça no menor prazo possível. Quer ver a diferença? Imagine esses mesmos 20 mil com juros de 5% também, porém com um prazo de pagamento mais curto. Ao invés de 60, em 24 meses, o que dá 2 anos. A sua parcela vai ser aproximadamente R$1.450. E você vai ter pago aí cerca de R$34 mil do valor total da dívida, ou seja, 14 mil seriam juros. Olha a diferença dos mais de 40 mil para os 14 mil fazendo em um período mais curto desse empréstimo. Veja que o interessante é que a parcela nem ficou tão maior assim em relação aos 1.060 de 60 vezes. Então presta muita atenção na hora de contratar esse tipo de empréstimo. Veja se faz sentido fazer ele num prazo tão longo.
Outro tipo de empréstimo que tem sido cada vez mais comum no Brasil é o empréstimo consignado. CLT, servidor público, beneficiário do INSS, são pessoas que podem utilizar desse recurso de maneira muito facilitada. O empréstimo consignado, ele consiste em você tomar um dinheiro emprestado do banco e o banco descontar o valor da parcela direto no seu contra-cheque. Ele não vai nem para sua conta corrente, ele já desconta direto no seu salário mesmo. O órgão que te paga, que te remunera, vai lançar esse desconto e você vai receber o seu salário sem o valor daquele empréstimo, daquela parcela do empréstimo contratado. Ou seja, para o banco é maravilhoso, sem risco nenhum. E por esse motivo, ele cobra um juros menor para fazer esse tipo de empréstimo. E essa é justamente a principal vantagem desse tipo de empréstimo, é que ele tem juros menores. Também é previsível, você sabe quanto vai pagar por mês, quanto vai ser descontado e o período. Então isso ajuda na hora de fazer um planejamento. Outra coisa boa é que é muito fácil de aprovar, já que se você é empregado, ou é servidor público, ou é beneficiário do INSS, em tese, você não vai ter problema em contratar esse tipo de empréstimo. Agora, tem um detalhe, ele também tem desvantagens, e uma delas é que ele compromete a sua renda. Ele vai ser descontado do seu salário por um período e você não tem o que fazer, vai pagar. Você não tem a opção de não pagar, ele já vem descontado. Se você não se planeja, isso pode virar um transtorno para você. Outra coisa comum nos empréstimos consignados, e aí já fica uma dica para você tomar cuidado, é que o banco costuma te oferecer renovação, dizendo que, olha, você tem agora um limite disponível, você pode contratar um dinheiro. Eles ligam mesmo, é pesada essa investida do banco. Eles querem que você renove. E aí, se você fica renovando empréstimo consignado, você vai passar uma vida inteira pagando parcela de empréstimo, pagando juros para o banco. Vamos simular agora os mesmos 20 mil reais tomados em empréstimo, só que dessa vez no empréstimo consignado, a um juros de 2% ao mês. Um juros médio aplicado a esse tipo de contratação. Em 60 meses, a sua parcela vai ser algo em torno de R$ 575, bem menor do que no crédito pessoal. O total pago vai girar em torno de R$ 34.500, sendo que R$ 14.500 serão juros. Bom, então para quem serve esse tipo de empréstimo? Serve para aquela pessoa que tem uma dívida alta e deseja reduzir essa dívida, trocar uma dívida cara por uma mais barata. Faz sentido fazer isso, com certeza. Se você está pagando parcelamento de cartão de crédito, se está com um crédito pessoal aí longo, pagando juros altíssimos, se tem a possibilidade do consignado, de forma consciente e planejada, com certeza vai valer a pena frente a essa modalidade mais cara. A outra modalidade de empréstimo é o financiamento de veículo. Veja, nesse caso, você não está tomando propriamente um empréstimo para usar como quiser. Muito pelo contrário. O seu dinheiro, o dinheiro que você pegou ali emprestado, ele é para pagar o veículo que você está adquirindo. E nesse caso, o veículo adquirido vai ser a garantia do banco contra a sua eventual inadimplência. Por esse motivo, esse tipo de crédito também costuma ter juros muito menores. Em geral, 1,8% ao mês é o que é cobrado, podendo ser menos ou podendo ser mais, dependendo da financeira que você vai contratar. A vantagem é que os juros são menores. E também tem uma aprovação mais simplificada, já que já tem aí um bem que será dado em garantia. A desvantagem nesse caso, ela está mais relacionada ao bem em si que você compra. Quando você financia um veículo, por exemplo, por 60 meses, é fato que esse veículo ele vai ser vendido por um valor geralmente maior, que é o ágio que o vendedor, que a concessionária, que o lojista coloca para o seu lucro, o que é normal e esperado. Porém, esse veículo ele também vai se desvalorizar ao longo do tempo. Então você vai tomar um dinheiro emprestado para adquirir um bem que ao longo do tempo se desvaloriza. Ou seja, você vai acabar perdendo mais dinheiro do que o próprio juros empregado naquela compra. Outra coisa é que se você deixar de pagar a parcela, você vai acabar perdendo bem, já que o banco vai pegar esse bem e colocar em leilão para poder quitar a dívida. Agora vamos fazer uma simulação aqui para a gente entender o peso disso numa dívida aí, num valor de 80 mil reais. Imagine um carro de entrada brasileiro popular, entendo aí que 80 mil é bem razoável. Então vamos tomar isso como base, 80 mil reais a serem pagos em 60 meses. Como que fica?
Com juros de 1,8%, você vai pagar uma parcela de cerca de R$ 2.032 por mês, por 60 meses. Isso vai gerar um acumulado de R$ 121.970, o que vai dar, basicamente, R$ 41.000 só de juros ao longo de 5 anos. E some-se a isso a desvalorização do veículo que você comprou. Faz sentido para alguém? Talvez faça sentido sim, se você precisa de um veículo para mobilidade essencial ou mesmo para trabalhar com o veículo e não tem o dinheiro para poder adquirir um à vista. Aí sim, com certeza o empréstimo por meio do financiamento seria a única e a melhor opção. Mas aí fica uma dica: tenta financiar esse veículo no menor prazo possível. Fazendo isso, você vai pagar muito menos juros. Vamos fazer aqui um cálculo para entender isso como fica. Se você der uma entrada de R$ 30.000 e financiar os outros 50 mil, mas num prazo menor, não em 60, mas em 24 meses, você vai pagar uma parcela de aproximadamente R$ 2.490 com juros de 1,8% ao mês. É uma parcela um pouco maior daquela que você tinha em 60 meses, não dando nada de entrada. Só que você vai pagar o seu carro em muito menor tempo. Vamos ver quanto que fica os juros aí? Somando o valor da entrada mais a dívida financiada com os juros, você vai ter pago cerca de R$ 89.778. Dos 80 mil que você precisava para comprar o veículo, 30 mil você deu de entrada, 50 mil você financiou e pagou aí 9.778 de juros. Olha o tamanho da diferença. Só que tem uma observação muito importante aqui que eu não queria deixar de falar para vocês antes de encerrar esse vídeo. Tem a taxa de retorno. Então, quando for comprar um veículo, confere se o lojista não está colocando no seu financiamento uma taxa de retorno. O que é isso? Taxa de retorno é uma comissão paga pela financeira à loja que te vendeu o carro e contratou um financiamento com aquela instituição financeira. É como se fosse um bônus pago para o lojista. Ou seja, ele vai ganhar com a venda do veículo, com o lucro que ele teve com a venda. Provavelmente, se você deu um veículo em troca, ele também vai ganhar com o valor que ele colocou de diferença, que ele pagou no seu veículo e que ele vai vender posteriormente. E por sua vez, se o veículo for financiado, muito provavelmente ele vai ganhar um percentual daquele financiamento. Isso é a taxa de retorno. E aí, nesse caso, quando você contrata, a taxa oferecida, por exemplo, de 1,8% ao mês, não necessariamente vai ser essa. Pode ser que seja bem maior que isso. Então, fique atento na hora de fazer um financiamento. Minha recomendação é que você use a calculadora do cidadão para conferir exatamente qual os juros que você está pagando por aquele financiamento. A última modalidade é o financiamento imobiliário, muito comum no Brasil. Nesse tipo de financiamento, o prazo de pagamento costuma ser muito maior do que das demais modalidades, podendo chegar a mais de 30 anos. Nesse caso, a garantia do seu empréstimo vai ser o seu imóvel. Então, por esse motivo, o banco ele tende a oferecer juros muito menores para aquele tipo de financiamento que ele vai oferecer a você. E a vantagem dessa modalidade está justamente nos juros oferecidos, que são os menores do mercado. A outra vantagem é que você está financiando um imóvel. Ao contrário de um veículo que desvaloriza, imóvel valoriza quase que sempre, via de regra. Outra coisa é que se você está comprando um imóvel, quase sempre você está saindo de um aluguel. Você precisa do imóvel para morar, então você já deve estar pagando um aluguel. E aí vai adquirir um imóvel pagando um empréstimo, pagando um financiamento, substituindo o aluguel pelo financiamento muitas vezes. Numa simulação rápida, para financiar um imóvel de R$ 350 mil, em 240 meses, você vai pagar uma parcela de cerca de R$ 3.151, o que vai acumular mais de R$ 756 mil de dívida, somado o principal mais os juros. Perceba que da dívida total, 406 mil foi só de juros. Só que tem um detalhe que você tem que considerar aqui. Aquele imóvel que você comprou por 350 mil, pagando uma dívida total de mais de 700 mil, ele vai valorizar. E se ele valorizar a inflação, pelo menos a inflação ao longo de 20 anos, depois ele vai estar valendo muito mais de 900 mil reais, só com a inflação. Se você comprou ele num lugar estratégico, que cresceu, que desenvolveu,
Essa valorização ela pode ser até real, ou seja, acima da inflação. Então esse tipo de dívida pode fazer sentido sim, para muita gente. É claro que vai ter gente que vai dizer que alugar imóvel é melhor do que comprar, não compensa comprar. Ou então vai ter gente que vai dizer que é melhor juntar o dinheiro e pagar à vista. É lógico, também não é uma opção ruim, sem sombra de dúvida. Qualquer opção, na minha opinião aqui, tem seu valor. Vai depender do contexto e daquilo que a pessoa quer para si. Mas uma coisa a gente tem que ter como certo. Ter um imóvel, principalmente se for para você morar, nunca é uma opção ruim. E veja que ainda tem coisas que a gente não citou aqui no vídeo, né? Tem o Minha Casa Minha Vida, tem relacionamento bancário que podem diminuir bastante, significativamente, o valor dos juros que você vai pagar de financiamento. Então considere essa opção e analise as várias opções dentre as modalidades de financiamento imobiliário. Mas eu quero ouvir de você. Escreve aí nos comentários. Na sua opinião, vale a pena comprar um imóvel? Ou então é melhor alugar e investir o dinheiro que você usaria para comprar? Escreve aí, eu quero ouvir você. Mas eu falei no começo do vídeo que tinha uma opção que poderia te fazer desistir de emprestar. Na minha opinião, é a melhor de todas. E se ao invés de você tomar emprestado, você for um pouquinho paciente e guardar o dinheiro que, em tese, iria emprestar? Será que dá para fazer? Será que vale a pena? Vamos fazer uma conta aqui? Para fazer essa comparação, nós vamos usar, obviamente, o que a gente já usou aqui no vídeo. Então, o crédito pessoal e o crédito consignado são as melhores referências. 20 mil reais que a gente tomou de crédito pessoal pagou mais de 60 mil, né? 63 mil para ser exato. E no crédito consignado, os 20 mil que a gente tomou emprestado, que a gente simulou, deu mais de 34 mil de dívida. Bem menor que o crédito pessoal, mas ainda assim com juros consideráveis. Agora, se eu pegar e juntar por mês o dinheiro necessário para ter os 20 mil que eu emprestaria, quanto tempo eu iria esperar para isso acontecer? Bom, bem direto ao ponto aqui. Se eu juntar todo mês R$ 1.576 a juros de 1% ao mês, ao final de 12 meses eu vou ter chegado a 20 mil reais, somado o que eu acumulei mais os juros. Desse total que eu guardei, praticamente 19 mil foi dinheiro que eu coloquei, o restante foi juros. Lembra que no crédito pessoal, em 60 meses, para emprestar 20 mil, você ia pagar mais de R$ 1.000 por mês? 1.060? Aqui você vai pagar 1.576 para ter os 20 mil reais e não pagar juros nenhum. Pelo contrário, receber juros em troca. É razoável considerar essa hipótese, certo? São 12 meses. Tá, mas e se os 1.570 é um pouco alto para mim e eu quero pagar um pouco menos, guardar menos por mês, porque eu não consigo os 1.500, eu consigo guardar menos. Quanto que eu consigo fazer em 24 meses? Quanto que eu preciso guardar em 24 meses para ter os mesmos 20 mil? Fazendo a continha aqui, que obviamente eu já deixei pronta, para chegar em 20 mil em 24 meses, você tem que juntar R$ 741 por mês. Quase aquilo que é a parcela que a gente calculou para o empréstimo consignado em 60 meses, que dava ali algo em torno de R$ 570. Só que veja, você vai guardar por 24 meses e vai ter os 20 mil, não vai pagar juros nenhum e muito pelo contrário, vai receber juros em troca. Você vai ter guardado cerca de R$ 17.790 e o restante vai ser juros que você recebeu para chegar nos 20. Guardando dinheiro, você não paga juros e ainda ganha dinheiro. No crédito, você paga pelo tempo. No investimento, o tempo paga você. Me diz aí, qual é o preço da sua paciência? Vale a pena esperar 12 meses? Vale a pena esperar 2 anos? Mas agora eu quero bagunçar a sua cabeça. Vamos imaginar que você não vai comprar nada. Você desistiu de fazer aquela viagem para o exterior porque percebeu que o Brasil tem lugares maravilhosos para conhecer e com um custo infinitamente menor. Ou mesmo que aquele carro que você achava que ia te fazer feliz, na verdade ele só vai te causar prejuízo. E aí você desistiu de comprar e comprou um modelo mais barato. E com isso, ao invés de tomar um empréstimo, você vai investir. Vamos fazer um cálculo rápido aqui só para a gente fechar esse vídeo. A parcela do crédito pessoal, no qual você emprestaria 20 mil e pagaria mais de 1.060 por mês em 60 meses, se você guardar esses 1.060 por 60 meses, você vai acumular, com juros de 1% ao mês, cerca de R$ 86.700. Ao invés de pagar mais de 40 mil de juros, você vai ganhar mais de 20 mil de juros. Interessante, né?
O consignado, se você guardar por 60 meses os R$ 570 por mês que você iria pagar da dívida do consignado, você vai acumular cerca de R$ 46 mil. Agora olha só que interessante, aquele carrão que você ia pagar 80 mil com uma parcela de 2.000 e pouco por mês, 2030, né? Que a gente falou no começo do vídeo. Quanto que elas viram se você decidir guardar por 60 meses? Guardando por 60 meses o valor da parcela equivalente ao financiamento que a gente simulou aqui, você vai acumular mais de R$ 165 mil. É um valor considerável, né? Dá para comprar 2 carros agora. Aí você compra um e guarda o resto do dinheiro. Ou não compra nenhum e continua investindo. E por último, financiamento imobiliário. Se você guardar por 60 meses, tá? Não coloquei o tempo todo para a gente ficar mais ou menos próximo aos exemplos que eu dei acima. Os 3.150 por mês por 60 meses, você vai acumular aí basicamente R$ 257 mil nos juros de 1% ao mês. É quase o valor da casa, né? Chega perto. E aí se você junta esse dinheiro, depois dá a entrada e financia o resto, você vai pagar muito menos parcela, vai pagar muito menos juros e vai com certeza pesar seu orçamento muito menos. É claro que isso vai depender da sua condição, né? Principalmente no caso do financiamento imobiliário, porque a gente precisa de um imóvel para morar. Mas às vezes compensa por 5 anos, por um período, você ter uma casa menor, ter uma vida um pouco mais simples para poder acumular um valor e aí sim dar entrada num imóvel que seria aquele que te atenderia mais, que atenderia melhor. Gente, o banco lucra muito com o empréstimo. Ele basicamente vive disso. Geralmente ele vai te incentivar a emprestar, assim como o lojista da loja de carros vai te incentivar a financiar o veículo, porque ele também ganha com isso. Quem tem que decidir o que é melhor para você é você. Você tem que fazer as contas na ponta do lápis e ver o que faz sentido para você. Antes de fazer um empréstimo, fazer um financiamento, faça uma pergunta simples. Pergunte para si mesmo: esse empréstimo, esse financiamento que eu estou fazendo agora vai melhorar minha vida? É urgente mesmo? Eu preciso fazer isso? Isso é necessário? Ou é só um impulso que eu estou tomando? É algo que eu poderia esperar? Se você responder que isso é só um impulso, não faça. Considere investir o dinheiro. Aí você para de pagar juros e começa a receber esses juros para você. E isso com certeza é o que vai construir riqueza. Se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.